Ok. Isso aí, vamos nessa, vamos lá, vamos treinar um pouco. Venha comigo, né, professor Jadiel. E a gente vai destacar agora a parte de resolução de questões envolvendo. Então vamos nessa, ó. Vamos identificar como a FCC tem cobrado aí as questões relativas ao tema, beleza? Olha só, diz o seguinte: foi feita uma pesquisa entre todos os funcionários da empresa X e constatou-se que 50 deles falavam que inglês, 45 espanhol. Então 50 inglês, 45 espanhol e 15 as duas línguas. Opa, então o que que acontece aqui, professor? Tá falando das duas línguas, interseção, não é isso? Então, um problema sobre conjuntos. Exato, perfeito. Ó, falou de um, falou de outro, então dois conjuntos, depois os dois, ambos, a interseção. E aí, o que que a gente pode relacionar aqui? Ó, diagrama, né? A gente pode usar diagrama para poder resolver. Tá falando o seguinte: inglês são 50 pessoas, então 50 é todo o conjunto, porque não disse somente inglês, apenas inglês. Se fosse somente ou apenas, a gente colocaria aqui desse lado. Como não falou somente ou apenas, a gente deixa aqui a guarda para a gente fazer a subtração. Sim, 45 espanhol. Então, espanhol 45. Também não diz somente, apenas espanhol, né? Se tivesse, a gente colocaria aqui, ó, 45. Como não falou, perfeito? Então, a gente vai o quê? Deixa essa informação aqui para a gente registrar ela, né, futuramente. A gente vai precisar fazer aí uma subtração. Agora, ó, 15, as duas línguas. Opa, aqui sim, professor, ó, 15. Então, as duas, então, interseção, vai estar nesse meio, não é isso? Exatamente, está aqui exatamente nessa parte central. Agora, olha só, aí a gente faz a subtração, 15, né? Esse 15 aqui a gente vai ter que subtrair do 50 e do 45. Ah, professor, 50 menos 15, isso? Ok, 35. 45 menos 15, 30. Ok, beleza. Aí verificou-se também o quê? Que 5, ó, não falavam nenhuma, veja, ó, nenhuma língua estrangeira. 5, nenhuma língua estrangeira. Então, 5 vai estar aqui, ó. Então, os funcionários da empresa é tudo isso aqui, ó, é esse total. Então, é só somar, não é isso, professor? Exatamente, ó. Então, o total aqui é uma soma. A gente pegar aqui o quê, ó? O 35 com mais 15, com mais 30, com mais 5. Então, somando todo mundo aqui, o que que a gente vai obter? Né? Então, a gente obtém o seguinte, 70, 85. Então, ó, o total, tá aqui, ó. Então, esse total que a gente está buscando vai ser quanto? 85. Perfeito? Beleza? Ah, professor, tranquilo, de boa. Isso aqui a gente já encontrou aqui, ó, na alternativa C. Só comemorar, ó, broquei, broquei. Show de bola. Vamos lá. Seguindo, uma pesquisa com todos os alunos de uma escola revelou que 165, ó, 165 praticam esporte, mas não se alimentam adequadamente. Então, praticam apenas esporte. Então, veja, ó. Ah, se tem esse mas não, então quer dizer o quê? Que a gente está falando do apenas, né? Do somente, ó. Apenas, somente, apenas, né? Somente. Então, apenas esporte. Aí diz também o seguinte, que 107 alimentam adequadamente, mas não praticam esporte. Opa, novamente, outro apenas, ó, o outro somente aqui. Então, apenas, somente, né? Então, alimenta adequadamente. Perfeito, beleza. Vamos lá. A pesquisa indicou que em um total de 100, né, que em um total de 122 alunos, que um total de 122 alunos, ó, 122 alunos não praticam esporte. Um total de 122 não praticam esporte. Ó, professor, então espera aí, eu já posso começar a
a organizar isso aqui, né? Eu sei que é conjuntos, porque apenas uma coisa, apenas outro, não pratica alguma coisa. E para fechar, diz o quê? Que um total de 203 se alimentam adequadamente, ó, se alimentam adequadamente. Então, exatamente, vamos lá. Vamos aqui, ó, os dois diagramas. Então, está falando o seguinte: os que praticam esporte e os que se alimentam, ó, alimentam adequadamente. Os que se alimentam adequadamente. Os que praticam esporte e os que alimentam adequadamente. Perfeito. Olha lá. Primeiro, está dizendo o seguinte, ó, que é apenas esporte, não é isso? Ó, 165, 165 pratica o esporte, mas não pratica outra coisa. Então aqui a gente vai e coloca essa informação, a gente não subtrai o apenas, o somente, a gente não subtrai, a gente representa esse dado, né, lá na parte específica. Do mesmo jeito que esse 107 aqui, ó, porque né, alimentam-se adequadamente, mas não praticam esporte. Então, apenas alimentam adequadamente. Então, 107 alimentam adequadamente. Aí disse assim que 203 alimentam adequadamente. Então, total dos que alimentam adequadamente, aqui, ó, esse total é 203. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, então quer dizer que, né, para fechar esse 203 aqui, então, né, tá faltando 96, né, isso, ó, então 96, exatamente, ó, 6 mais 7, 13, vai 1, o 9 e 1, 10. Opa, então vai 200. Fechou, beleza. Então, ó, veja que agora sim a gente já descobriu a interseção. Veja que a interseção a gente descobre a partir das informações, né? Ah, não foi mencionada, mas com esses dados a gente consegue descobrir essa interseção. E aí a gente quer saber, ó, o número total, a gente quer saber aqui, ó, qual é o número total de alunos dessa escola. Mas tem um detalhe aqui que a gente precisa entender, que foi o que tem uma informação aqui, e essa informação ela é muito importante, ó, que diz o seguinte: 122 não praticam esporte. Ah, então, ó, quem pratica esporte, professor, é tudo que está aqui dentro, ó. Então, tudo que está aqui pratica esporte, não é isso? Então, tudo isso aqui, ó, praticante de esporte. Exatamente, tudo isso praticante de esporte. Certo. Só que aí o que que ocorre, ó? O que não pratica esporte é o que está aqui fora. Então, todo mundo que está aqui fora não pratica esporte. Ah, ok. Beleza. Então, quem não pratica esporte, ó? Quem alimenta somente, aqueles que apenas alimentam adequadamente não praticam esporte, concorda? Aqueles que apenas alimentam adequadamente, esses 107, sim, professor. Ok. E mais aqueles que não alimentam adequadamente, nem praticam esporte, ou seja, não faz nada, né? Também não praticam esporte. Ok? Então tem duas regiões aqui, ó, que tem que totalizar quanto? Ah, professor, tem que totalizar 122. Então quer dizer que aqui fora tem 15, né? Isso, ó, 107 com mais 15 totaliza 122. Ok? Então, os que não, ó, é isso aqui, ó, 107. Se a gente pegar aqui 107 com mais 15, professor, 107 com mais 15 vai totalizar 122, não é isso? Exatamente, os que não praticam esporte, ou seja, os que estão fora aqui do conjunto de esporte, ó. Quem está fora do conjunto de esporte, os 107 que praticam apenas alimentação adequada, mas mais os 15 que não faz nada também, né? Tá aí. Certo, então vamos lá. Então o que que a gente precisa aqui agora, professor, para achar esse total? É só somar, né? Então a gente tem, ó, 165, a gente tem 107, a gente tem o 96 e a gente tem o 15. Então a gente tem o conjunto A, o conjunto B, os dois e o nenhum. Ah, professor, beleza então. Professor, se eu somar aqui, ó, 10, né, isso, ó, 10, 17, 23, professor, 23. Opa, professor, só tem um número que termina com 3 aqui. Então quer dizer que eu já sei a resposta? Isso, só confirmar, ok?
Então, 10, 18. Opa, professor, ó, já bateu, ó, com certeza é esse mesmo. 18 vai 1, então 383. Ou seja, realmente fechou o quê? A alternativa correta, A. Perfeito? Ok, show de bola, né? Então é isso, ó. Então, as informações, né, a gente observa que essas informações, elas podem aparecer já direta, que a gente já pegou, já colocou ali, vai fazendo essa subtração, ou pode ocorrer que tem uma informação ali que quer dizer uma outra coisa. No caso da negativa, essa que não pratica esporte, né? Ah, o fato de não praticar esporte, não pratica nada? Não. Aqueles que alimentam adequadamente também não praticam esporte. Então a gente tem que estar atento em relação a esses detalhes e mais alguns pequenos que a gente vai destacar, né? Mais à frente, né? Nos próximos blocos aí no decorrer, né, da nossa aula. Isso aí, bons estudos!